Você ainda tem dúvidas que o Supremo Tribunal Federal, em específico na pessoa do Alexandre de Moraes, tem uma guerra declarada contra o bolsonarismo? Mesmo depois do perder o Mané e nós derrotamos o bolsonarismo, ainda pairam dúvidas na sua cabeça que existe uma guerra? Pois é, se pairam, não deveria pairar mais. A Globo News já está assumindo abertamente essa guerra existente entre o Supremo Tribunal Federal e o bolsonarismo. E o Valdo Cruz, que é um dos comentaristas lá da Rede Globo, ele ainda falou que o STF acabou de levar uma grande vitória contra o Eduardo Bolsonaro, ao Eduardo Bolsonaro deixar, né, de permanecer no seu cargo como parlamentar, né, com seu mandato. Pois é, 2 enganos aqui. O primeiro engano é porque o STF não poderia declarar uma guerra. É contra a essência do Supremo Tribunal Federal, que deve ser imparcial. Então é um grande engano. O segundo engano é que Eduardo Bolsonaro não saiu pior nessa, não. Conforme eu já até falei para vocês, mas agora uma nova reviravolta nesse caso mostra que o PL tem uma nova articulação para pegar, né, e para fazer denúncias contra o Alexandre de Moraes. Outro ponto que a gente vai falar é sobre uma fala estritamente polêmica do novo presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota. Pois é, ele deu uma declaração que soou um tanto quanto uma indireta, uma provocação. E aí incomodou muita gente. Eu vou mostrar para vocês que foi que o presidente da Câmara falou e que incomodou tantas pessoas. Então, óbvio, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante o nosso canal a ter mais impacto, a trazer mais conteúdo de relevância para vocês. Também peço a você que visite a nossa biblioteca digital. O link está aí na descrição. E eu recomendo demais. Se você não sabe investir ainda, Segredos dos Ricos nos Investimentos. Esse livro está excelente. Então você vai fazer o download, você vai entender o que é renda fixa, o que é renda variável, como que funciona. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? E aí você faz o pagamento e faz o valor que você achar justo, tá bom? Mas bora lá, pessoal, vamos entender o que está acontecendo. Olha só, o Valdo Cruz fez uma publicação dizendo que o Supremo Tribunal Federal está numa batalha contra o bolsonarismo e que ele venceu a batalha, né, contra Eduardo Bolsonaro. Quem fez a publicação foi o Deltan Dallagnol, que disse o seguinte: é um festival de absurdos da imprensa, né? Comentarista falando com a maior naturalidade, sem constrangimento, que a retirada do Eduardo Bolsonaro da Comissão de Relações Exteriores é uma vitória para o Supremo Tribunal Federal e que o Supremo não via com bons olhos o Eduardo Bolsonaro na comissão. Olha só o que ele diz. Sendo uma vitória do Supremo Tribunal Federal, que não via com bons olhos a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para comandar a Comissão de Relações Exteriores. Não porque ele estaria indo ali para decidir, um deputado do PL indo para essa comissão. Não se trata disso. Se trata de uma pessoa que estabeleceu como sua missão ir para os Estados Unidos, ficar baseado lá, para tentar angariar apoio no governo Trump, para fazer com que o governo dos Estados Unidos adote sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Não tem nenhum cabimento uma coisa dessa, imaginar que um parlamentar, né, pode ter suas posições partidárias, pode ter suas posições políticas e deve, mas não pode usar a estrutura do seu cargo para tentar obter o apoio de um país estrangeiro contra uma instituição no Brasil. Né? Como é que é? Hein? Então quer dizer que os parlamentares não podem usar o seu cargo para conseguir o apoio de um país estrangeiro contra instituições no Brasil. E a Gleisi Hoffmann pedindo para a comunidade árabe intervir a favor do Lula e contra o judiciário. Era o quê? E a viagem do Paulo Pimenta, que saiu em vários locais pedindo apoio, né, contra a prisão do governo Lula, era o quê? Olha, é fato, se um tem que ser punido, por que não os outros? É porque o Brasil vive 2 pesos e 2 medidas. Mas vamos lá. O que a gente precisa analisar é, será que foi uma vitória mesmo do Supremo Tribunal Federal? Porque a gente precisa entender que o Eduardo Bolsonaro hoje
nos Estados Unidos, ele acaba tendo mais voz do que aqui dentro do Brasil. Isso é fato, é inegável, a gente sabe dessa situação. Ele acaba tendo mais voz lá do que aqui dentro do Brasil. E aí, aqui dentro do Brasil, eles tiveram uma vitória, porque não é mais o Eduardo Bolsonaro que está na comissão aqui. Mas o próprio comentarista da Globo deu um ataque de pelanca lá, dizendo que agora quem será o próximo ministro, o próximo presidente da Comissão de Relações Exteriores, será o Felipe Barros, outro bolsonarista. E que, na verdade, é o seguinte: o Valdemar da Costa Neto garantiu para o Bolsonaro, falou: Bolsonaro, fica tranquilo. Embora o Eduardo não vai estar mais na Comissão de Relações Exteriores, quem vai estar lá é uma pessoa muito alinhada com o Eduardo Bolsonaro. Então, é como se o Eduardo tivesse qualquer pedido que o Eduardo fizer, o Felipe Barros vai cumprir. Há ainda uma especulação que diz que o Valdemar da Costa Neto foi pressionado para não colocar o Eduardo Bolsonaro lá dentro. E que digamos assim, a ideia do Eduardo ficar por lá mesmo, que o PL daria todo o suporte, foi do próprio Costa Neto. Mas isso é só especulação. Não tem nada confirmado. O fato é que uma coisa é confirmada: o Felipe Barros não vai deixar a desejar pelo Eduardo Bolsonaro. Escuta só o que ele falou no seu primeiro discurso. Ontem foi um dia histórico no Parlamento Brasileiro. O deputado e meu amigo Eduardo Bolsonaro, brasileiro, que mais recebeu votos para essa casa na história, se exila para fugir de uma iminente perseguição às suas liberdades e da sua família. É mais um capítulo triste da recente história no Brasil, onde a democracia é uma palavra quase sem sentido, onde um grupo político, nós, a direita, foi escolhido para ser eliminado da vida pública. Mas eu pergunto a todos vocês: há democracia sem a direita? Há democracia que não suporte o debate de ideias? Que suprima as liberdades? Que criminalize opiniões? Evidentemente que não. A despeito de combate a um suposto extremismo, se pratica o pior extremismo de todos: o da coerção estatal e o da judicialização da política. Por esse contexto, o ato do Eduardo é heróico e deixa mais claro ainda para a comunidade internacional o que está acontecendo no nosso país. Todas as minhas condolências ao Eduardo, à sua família, ao presidente Bolsonaro, o maior líder dessa nação, perseguido pelos nossos opositores políticos. Ontem... Será que foi uma vitória mesmo? Será que o pessoal da Globo News está certo? Acho que não. Pode ter certeza que não. Mas, enfim, vamos entender um pouquinho mais. O Felipe Barros foi claro aqui: há perseguição, vai ser uma das pautas, uma das bandeiras, né? A luta contra essa perseguição judicial que acontece no Brasil. Mas o pupilo que alguns da direita colocaram lá na Câmara dos Deputados, mais uma vez decepcionou: o Hugo Mota. O Hugo Mota parece que usou especificamente essa data para, num discurso, cutucar o Eduardo Bolsonaro e a direita toda. Hugo Mota diz que não há exilados políticos no Brasil, né? Ele se referiu, né, aqui, por óbvio, né, ao Eduardo Bolsonaro. É óbvio que foi uma indireta para o Eduardo Bolsonaro. Ele falou o seguinte, abre aspas: nos últimos 40 anos, não vivemos mais as mazelas do período em que o Brasil não era democrático. Não tivemos jornais censurados. Oi? Não tivemos jornais censurados. Nem vozes caladas à força. Não teve. Nada disso, né? Não tivemos perseguições políticas. Nem presos ou exilados políticos. Não. O Brasil não teve isso. Não tivemos crimes de opinião ou usurpação de garantias constitucionais. Não mais. Nunca mais. Foi o que declarou o Hugo Mota. Você concorda com o que o Hugo Mota acabou de dizer? Porque na minha visão, assim, parece que o cara vive um universo paralelo, né? O Bruno Zambelli, que também é deputado estadual, irmão da Carla Zambelli, eu acho, ele escreveu o seguinte: não, Hugo Mota, Daniel Silveira, Alan dos Santos, Ludmilla, Eduardo Bolsonaro, General Braga Neto e etc, etc. Que nojo.
E aí o Francisco Melo escreveu embaixo o seguinte: discurso de um covarde fazendo vista grossa para a situação do deputado Eduardo Bolsonaro, Daniel Silveira e outros. E o Facuri, né, ele escreveu o seguinte: ele está lendo uma peça de ficção ou um roteiro para uma peça de teatro satírico? Pois é. Já deu muito bem a entender, né, que para quem acredita e luta na bandeira, confiando no Hugo Mota, sobre um PL da anistia, melhor esperar sentado. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa falar. Matéria do Poder 360. Já que não existem presos, né, não existem violações de direitos, essa matéria me chamou a atenção. Mais cedo eu falei de uma matéria de um morador de rua que a Defensoria Pública defende e que não conseguia sequer fazer um acordo de não persecução. Agora, de novo, a Defensoria Pública vem para criticar a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouco a Defensoria Pública vai ser taxada de antidemocrática. Pois é. Moraes viola direito de ré pelo 8 de janeiro, diz a Defensoria Pública. A ação no STF cita desigualdade no tratamento dado à defesa de Giovana Vieira da Costa e a acusação. Segundo a acusação da Defensoria Pública, que trouxe uma informação revelada pelo jornal Estado de São Paulo, a Defensoria Pública entende que há uma desigualdade gigante no tratamento entre, né, a acusação e a defesa. A defesa não tem acesso a provas. A defesa não tem o prazo que a acusação tem. A defesa não consegue se defender. Vocês conseguem entender o absurdo que é isso? Né? E aí vem o Hugo Mota dizendo que não existe nada de errado aqui no mundo de Nárnia. E aí vem uma matéria do Conexão Política também. Moraes, vítima em ações contra o Bolsonaro. Ele é vítima das ações contra o Bolsonaro, mas ele também é o juiz. Ele julgará o ex-presidente ao lado do Zanin, que é o ex-advogado do Lula, um arqui-inimigo, o segundo maior arqui-inimigo do Bolsonaro, tá? Porque tem muita gente que acha que o Lula é o maior arqui-inimigo. Não, o segundo, porque o primeiro é o próprio juiz Alexandre de Moraes. E também o Flávio Dino, ex-ministro do governo, que é do Lula, que quer ver o Bolsonaro provavelmente preso ou a 7 palmos. Tá tudo normal, né? Para quem acha que isso é normal, tá tudo bem. E aí, resgatou-se um vídeo, sabe? Caiu como uma luva. O Magno Malta publicou um vídeo hoje falando sobre a democracia, que é pregado hoje em dia. Se o Hugo Mota entende que isto aqui é a democracia, tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora, se ele não concorda com essas falas aqui, talvez ele deveria rever a fala dele também. Existem sim presos políticos, existem pessoas perseguidas, existem exilados. Escuta só esse trecho aqui sobre o Lula. Essa gente que renasceu no neofascismo colocado em prática no Brasil tem que ser extirpada. No Brasil tem que ser extirpada. E nós vamos ser muito duros com essa gente para eles aprenderem a voltar a ser civilizados. Essa gente tem que ser extirpada. Você sabe o que é extirpada? É eliminado, acabado, destruído. E a gente que é em governo, né? Vai ser muito duro com esse povo para eles aprenderem a ser civilizados. Você quer uma fala mais autoritária que essa? Faça-me o favor. Do campo e da cidade para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. Você é conservador? Se você é conservador, esse recado aqui é para você. É assim que quem é do campo socialista quer enfrentar os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora. E não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, com um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht,
que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? Você acredita que é um cidadão de bem? Que tem ideias boas pelo país, que você luta pelo país, que as suas ideias são corretas para o próprio Brasil? Olha só como é que eles querem te tratar. E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Então essas... Eles simplesmente são assim. É a essência do escorpião. Você já deve ter visto, né? Eu já até falei aqui algumas vezes a história do escorpião. Um sapo estava atravessando o rio, o escorpião pediu ajuda. Falou: olha, você já está indo, podemos nos ajudar. O escorpião imediatamente subiu nas costas do sapo e começou a nadar. Bem no meio do rio, no lugar mais tenso que o sapo passava, o escorpião picou o sapo. O sapo sabia que ia morrer. Olhou para o escorpião e falou: mas eu não te entendo. Por que você me picou? Nós dois vamos morrer. E o escorpião falou: é da minha essência, companheiro, tá? E é isso que acontece. Essa é a essência deles, né? É o ódio travestido de amor. Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos lá. Dando continuidade ao que está acontecendo aqui no Brasil, depois do caso que aconteceu com o Eduardo Bolsonaro, vem uma matéria do Metrópolis: Moraes dá jantar para a cúpula do Congresso e STF, pós-decisão de Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes deu um jantar para colegas da corte e integrantes do governo Lula e da cúpula no Congresso Nacional na noite da terça-feira, horas após negar a apreensão do passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. O evento aconteceu no apartamento de Moraes, em Brasília, e contou com as presenças do vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e dos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do senador Davi Alcolumbre. Será que a fala do Hugo Mota tem alguma coisa a ver com essa pequena reunião que aconteceu? A percepção do brasileiro é que nós vivemos numa ditadura. Matéria do Poder 360. Esse cara é um bolsonarista? É um político radical? Não. É um cidadão brasileiro que já tem a percepção do que se tornou o Brasil. Ex-Fórmula 1 critica governo e diz que Brasil vive uma ditadura. Lucas de Grassi competiu na principal categoria de automobilismo em 2010. Hoje disputa a Fórmula E. O ex-piloto de Fórmula 1 fez uma série de publicações no X criticando o governo de Lula e afirmou que o Brasil vive uma ditadura. De Grassi hoje compete na Fórmula E, categoria da Federação Internacional de Automobilismo. Para quem não conhece aí a Fórmula E, é muito melhor do que a Fórmula 1, viu? Diga-se de passagem que a Alessandra, minha filha, ela gosta demais de Fórmula 1.
E ela fica acompanhando, tá? Eu não sei se alguém já chegou a ver algum vídeo dela aí. E eu não conhecia a Fórmula E. A hora que ele me mostrou a Fórmula E é muito melhor do que a Fórmula 1, né? Só não tem um barulho. O Brasil é oficialmente uma ditadura. Não. Não. 2. Mas vários dos políticos mais votados estão sendo ilegalmente acusados e removidos de posição para a qual foram corretamente eleitos. Final de jogo. Escreveu de graça em uma das publicações em inglês. O que mais incomodou a turma foi que a publicação se deu em inglês e de uma figura, né, que é muito bem quista e querida até pelos demais participantes aí da Fórmula 1 e Fórmula E, né? Fórmula 1 e Fórmula E. E aí, para encerrar, qual é o desespero? O desespero é esse aqui. Não conseguem viver, se manter, coexistir pela forma democrática. Lula é pior que Bolsonaro para 44% dos eleitores, diz Poder Data. Esse é o patamar mais alto desde a posse do petista. Os que acham o atual presidente melhor são só 32%. Não tem como isso dar certo. Não tem como. O Lula não tem mais qualquer tato político. Já era. E é por isso que a única pauta desse governo é atacar o Bolsonaro. Simples assim. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.